Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que Deus abençoe você abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Olha, Deus, ele não esquece das pessoas. Deus não esquece de ninguém. Até porque a própria palavra dele diz que pode até uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas ele jamais esqueceria de nós. Então Deus deixou claro que ele nunca abandona ninguém, nunca esquece de ninguém. Deus, ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Veio para mudar as nossas vidas, tirar a gente do relento, do sofrimento, da angústia, trazer para nós a esperança de dias melhores, a salvação, a vida eterna. O Senhor Jesus, ele sempre deixa claro isso na palavra dele. E também disse que não nos deixaria órfãos. Ele disse: irei para o Pai, mas deixarei convosco o Consolador. Mas para que uma pessoa alcance essas promessas, para que ela venha desfrutar dessas promessas, dessa palavra maravilhosa que Deus deixou para nós, a gente precisa de fazer a nossa parte. Precisamos de cumprir com as nossas obrigações. E uma certa vez, o Senhor Jesus, falando lá com os seus discípulos, falando com o povo, ele fala sobre a videira e o ramo, que está em João capítulo 15. E ele deixou algumas coisas muito fortes nessa passagem que me chamou muita atenção. Eu vou ler alguns versículos, né? Para a gente assim se deleitar do Espírito Santo, do amor de Deus sobre a nossa vida e entender a importância que tem de nós fazermos a vontade dele. Ele diz aqui no versículo 4 de João 15, diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permaneceres em mim. Que coisa linda, né? Olha só que coisa linda. O Senhor Jesus disse para aquele povo o seguinte: se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim, vão dar fruto. Vão dar muito fruto. Vão ter uma vida abençoada. E aqui eu entendo que o Senhor Jesus estava falando para pessoas que estavam se afastando, que estavam abrindo mão da caminhada da fé. Como hoje, muitas pessoas, por causa dessa pandemia, por causa dos problemas que estão acontecendo no mundo, que já tinha sido dito que isso iria acontecer, né? Viriam tempos ruins, mas aqueles que fossem nascidos de Deus venceria. Então, ele hoje alerta através dessa palavra que não adianta se distanciar dele, não adianta abandonar o caminho da fé, sair, né, do caminho que ele assim nos ensinou, que pela fé nós venceríamos, o meu justo, né, viveria pela fé. Então, ele da mesma forma que ele falou para aquelas pessoas lá atrás, ele fala para nós hoje: olha, permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Então é uma troca. O Senhor Jesus sempre nos ensina de troca, não de barganha, mas de troca. Você dá, você recebe, você planta, você colhe. Então ele disse: olha, se você permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Agora, a pessoa que não permanece na palavra, na fidelidade, não permanece cumprindo com os mandamentos de Deus, mesmo nas horas difíceis, né, de problemas, de dificuldade, de adversidade, de perseguições, de necessidade, ela mostra que ela não confia em Deus de fato. E se ela não confia e não permanece, não vai haver resultado.
Davi, uma certa vez, disse o seguinte: mesmo que eu ande ou eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Mas Davi permaneceu. Davi não abandonou o caminho da fé. Mesmo acontecendo tudo o que aconteceu, ele sabia muito bem que Deus era Deus. Ele era perfeito e ele não podia fugir daquela situação. Então Davi acertou o caminho dele com o Senhor. E por causa disso, Davi teve a resposta. Olha o que Deus fala. É muito lindo. Então, você que está aí passando por luta, por dificuldade, ouça essa palavra aqui e guarde no seu coração. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar fruto se não permaneceres em mim. Isso aqui deixa claro que aqueles que ficarem em Cristo vão alcançar a vitória, vão ter a vitória, vão conquistar o milagre, mas tem que permanecer. Tem que permanecer, mesmo que tudo ao seu redor diga ao contrário daquilo que você acredita, que você crê ou que você espera, mas a tua fé tem que estar alicerçada na palavra do Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Olha só o que diz aqui também no versículo 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que quiserdes e vos será feito. Aqui a gente está falando sobre permanecer, perseverança. Ele disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que quiseres e vos será feito. E ele deixou aberto aqui um leque imenso, dizendo o que quiserdes. Mas tem que permanecer. Meu amigo, minha amiga, tem que permanecer. Bispo, está difícil. Bispo, olha, o senhor não tem noção do que está acontecendo na minha vida. Bispo, eu já perdi a minha empresa, já perdi a minha família. Poxa, eu estou com problema de saúde. Eu estou no fundo do poço. Não importa onde você esteja. Deus vai te livrar. Deus vai tirar você dessa situação. Mas se você permanecer, Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Eu tenho certeza absoluta disso. Não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Mas tem que permanecer. É isso que ele fala aqui, olha. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedir o que quiserdes e vos será feito. Aí ele ainda diz aqui no versículo 8: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. O propósito de Deus na nossa vida é que nós venhamos ser mais do que vencedores, porque isso glorifica o nome de Deus. Eu sempre falo isso nas reuniões, eu digo que Deus, ele fez uma promessa de nos abençoar. E ele disse: isso glorifica o meu nome. Quando vocês são vitoriosos, são curados, são libertos, prosperam, têm uma família abençoada, quando vocês lutam para tudo isso, vocês glorificam o meu nome. Então, a maior satisfação do Senhor Jesus é que a sua vida, a minha vida, as nossas vidas venham ser abençoadas. Porque isso glorifica o nome de Deus. A miséria não glorifica o nome de Deus. A enfermidade não glorifica o nome de Deus. Uma família destruída não glorifica o nome de Deus. Uma pessoa viver uma vida desgraçada não glorifica o nome de Deus. O que glorifica o nome de Deus é a pessoa ter uma vida abençoada. E esse foi o propósito do sacrifício do Senhor Jesus. Quando ele deu a vida dele, por mim, por você, o propósito era que o nome dele viesse a ser glorificado nas nossas vidas, na sua vida. Na sua vida. Por isso que ele luta
todos os dias para que nós venhamos permanecer e com isso alcançar o milagre. Então, se você tinha dúvida de que Deus tinha um propósito na sua vida ou que Deus iria fazer ou não um milagre na sua vida, essa dúvida caiu por terra, porque aqui ele deixa claro que ele quer sim fazer um milagre na sua vida. Ainda tem aqui um versículo que também me chama muita atenção. Toda essa passagem é maravilhosa, tá? João 15 é muito lindo. Mas outra passagem que assim marcou quando eu li e gostaria de também falar isso para você é o versículo 15, aonde diz assim: não foi vós que me escolheram. Versículo 16: não foste vós que me escolheste a mim, disse o Senhor. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Mais uma vez, o Senhor Jesus deixa aqui claro que o propósito dele é que a sua vida seja abençoada, que a sua vida seja transformada. Você com certeza entende isso. Mas você pode falar para mim que, puxa, olha só, eu estou na igreja, a minha vida está no fundo do poço, nada anda, tudo está dando errado. Será que Deus é comigo? Sim, Ele é. Não quer dizer que uma pessoa passe por algumas situações que Deus não é com ela. Lembra de Daniel quando foi levado para a cova dos leões? Se Daniel não tivesse confiança em Deus e certeza daquilo que Deus tinha falado para ele, Daniel pensaria assim: poxa, Deus não é comigo, olha aí, poxa, eu sirvo a Deus, oro 3 vezes ao dia, jejuo, e agora eu sou levado para a cova dos leões. Seria o pensamento de Daniel. Mas Daniel tinha certeza que tudo que ele fazia não era em vão, que aquele Deus que ele confiava iria dar resposta a ele. Isso é fé, isso é certeza, é convicção. É a fé que Hebreus fala, convicção de fato que não se vê, mas se crê que vai existir. Nós temos exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram para as fornalhas, né? Tudo ali mostrava que Deus não era com eles. A gente entende que Deus era com eles, porque a gente conhece todo o texto. Mas se a gente visse isso hoje, uma pessoa sendo levada à prisão, uma pessoa passando por dificuldade, uma pessoa passando por necessidade, as pessoas iam dizer: poxa, peraí, ele não é um bispo, ele não é um pastor, ele não é um obreiro, um membro da igreja firme, por que está passando por isso? Porque no mundo nós vamos passar por provações, disse o Senhor Jesus, mas que nós viéssemos ter bom ânimo, porque Ele venceu, nós também venceríamos. Então a vitória está na permanência, é isso que diz aqui em João, capítulo 15 em diante. É aqui que nós, se permanecermos perante ao Senhor, se guardarmos a palavra, se não desanimarmos, continuarmos cumprindo com a nossa obrigação como servo do Senhor, como um cristão que é cheio do Espírito Santo, o que nós pedimos vai acontecer. Então o milagre vai acontecer. Não tem que ter dúvida. Não tem que ter dúvida. Eu tenho exemplos maravilhosos. Tem também um de Pedro, né? Quando ele vai para o templo orar, todos os dias tinha ali um homem pedindo esmola, todos os dias. Poxa, me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola. Um belo dia, Pedro chegou lá e falou: olha só, olha para mim. Eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho nada para te dar. Imagina, uma pessoa, poxa, hoje em dia, chega a ver na igreja, poxa, o senhor tem cesta básica, o senhor tem isso, às vezes a gente fala: poxa, olha, eu não tenho. Como que não tem? Vocês não são igreja? Você não é homem de Deus? Você não é o bispo, não é o pastor da igreja? Você não é o membro da igreja? Você não é o obreiro da igreja? Como que não tem? Você não tem um dinheiro para me dar? Interessante que Pedro, ele disse: eu não tenho. E aquele homem ficou ali esperando o quê? Ele estava esperando dinheiro. Aí Pedro disse para ele: mas o que eu tenho,
eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro disse, olha, eu não tenho essas porcaria do mundo não, mas eu tenho o poder de Deus dentro de mim. Dentro de mim. E esse poder eu posso te dar. Entende, sim ou não? Às vezes as pessoas só buscam o bem material. Só o bem material. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero dinheiro, eu quero um trabalho, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas deixa de buscar o bem maior, que é a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo. É a presença que leva a pessoa a alcançar o melhor. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Então, quando uma pessoa passa por luta, mas é cheia do Espírito Santo, ela alcança a vitória. Ela só vai passar, mas não vai ser atingida, porque o próprio Deus falou que aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não toca. Entende? Sim ou não, meu amigo, minha amiga? Entende isso? Aqueles que estão em Cristo, o diabo não toca. Por isso que o diabo faz de tudo para tirar a pessoa da igreja, da presença de Deus. E aí tem gente que usa alguns jargões que é diabólico para mim. Não, eu não estou indo na igreja, mas eu tenho Jesus no meu coração. Ué, o que é ter Jesus? Disse ele, guardar os meus mandamentos e praticar. O Senhor Jesus manda a gente tomar conta da igreja. O Senhor Jesus manda a gente fugir da aparência do mal. O Senhor Jesus manda a gente ser fiel com o nosso dízimo e nossas ofertas. O Senhor Jesus manda a gente ganhar alma para o reino dele. Né? Ele manda. Isso está escrito. Isso aí não é coisas que pastores ou pessoas fizeram. Foi o próprio Deus que deixou. Foi o próprio Deus. Aí a pessoa fica em casa, não é dizimista, não é ofertante, não colabora com nada, não evangeliza, não vai nas reuniões, não faz nada. Aí diz que Deus é com ela. Não é não. Deus vai deixar de ser com uma pessoa que busca no maior sacrifício fazer a vontade dele e a outra que não está nem aí, ele vai usar ela? Seria injustiça. Seria injustiça. Olha só o que ele diz aqui. Olha o que ele diz aqui. Eu disse que eu ia ler alguns versículos, né, para a gente entender. Depois você pode ler tudo. Olha o que ele diz aqui, olha. Ninguém tem maior amor do que este. Está no versículo 13. De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Olha só, olha que coisa linda. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eita glória, aleluia. Jesus disse assim, ó, só é meu amigo quem faz o que eu mando, quem anda comigo. Pode dois andar juntos se não tem concordância? Não existe. Não existe. E não pode a luz andar com as trevas. Não tem comunhão. Então uma pessoa, para ser abençoada, ela tem que permanecer na fé. Tem que permanecer. Se a pessoa não é fiel com a igreja, com as pessoas que ela vê, como é que vai ser fiel com o Senhor Jesus que ela não vê? Como que ela vai ser fiel? A grande hipocrisia do século, desse século que nós estamos vivendo, é exatamente isso. Todo mundo serve a Deus. Interessante que eu ando na rua, aí vou falar de Jesus para um, prego Jesus para outro. Aí as pessoas, não, olha bispo, eu não vou à igreja, mas eu tenho Jesus no meu coração. Eu amo o Senhor Jesus. Ama, mas anda do jeito que quer? É como uma pessoa casada que diz que ama a outra, mas está traindo. Eu amo a minha esposa, mas está saindo com outra mulher. Eu amo meu marido, mas está saindo com outra mulher. Mas eu amo. Ama nada. Quem ama é fiel, não larga, fica ali. Passa por luta, por provação, mas está ali. Ó. Esse é o amor que o Senhor Jesus busca dentro de nós. Eu não amo o meu Senhor pelaquilo que Ele me dá, não. Eu amo pelaquilo que Ele já fez por mim, que foi a salvação na cruz. E quando a pessoa tem esse amor, aí vem as lutas, vem as batalhas, vem as perseguições, vem as tribulações, mas ela não larga, porque ela sabe que isso vai glorificar o nome de Deus e que Ele não vai abandonar. Vai chegar o momento do milagre. É essa fé que a pessoa tem que ter, mas para ela ter essa fé, ela tem que permanecer. Porque as pessoas esmorecem na caminhada da fé quando leva o paque.
Por quê? Porque não está cheia do Espírito Santo. Não é cheio do Espírito Santo. Um exemplo muito forte, foi de Pedro, quando andou sobre as águas. Inclusive, deixo aqui já registrado que só teve duas pessoas que eu vi que andou sobre as águas. Foi Pedro e o Senhor Jesus. Eu nunca vi ninguém, né, falar que andou sobre as águas. Pedro e Jesus. Mas eu quero relatar nessa passagem é o seguinte. Pedro estava dentro de um barco aonde estava sendo açoitado pelas ondas. Entraram em desespero. Todos que estavam no barco entraram em desespero. E o Senhor Jesus veio andando sobre as águas. E eles ficaram com medo de ver aquela imagem, né, aquele homem andando sobre as águas, que eles não sabiam que até então que era o Senhor Jesus. E eles começam a gritar. E aí o Senhor Jesus disse, não temas, sou eu. Então, já deixa aqui um resiste de que, mesmo na tribulação, seja onde você estiver, o Senhor Jesus vai estar perto de você. Ele vai estar ali. Você vê que o Senhor Jesus estava ali perto dele naquele momento. E aí, quando eles começaram a gritar, ele disse, não temas, sou eu. E aí Pedro disse o seguinte, se é o Senhor, mande que eu vá. Pedro duvidou no início. Ele queria ter certeza. Então mande que eu vá. O Senhor Jesus disse, então venha, Pedro. Venha. E Pedro, ouvindo a voz do Senhor Jesus, botou em prática aquela palavra. E andou sobre as águas. Mas num determinado tempo, Pedro passou a olhar para os problemas que estavam ao seu redor. A tempestade, o vento, as ondas. E tirou o foco do Senhor Jesus. Ele deixou de permanecer na fé, na palavra que ele tinha ouvido, venha, e passou a dar ouvido à voz de Satanás. E aí veio a dúvida, o medo, e aí a fé foi esmorecida e Pedro afundou. Pedro não permaneceu naquela palavra, venha. Hoje o Senhor Jesus tem falado muito isso, venha. Está cansado? Venha a mim. Está sobrecarregado? Venha a mim. Está doente? Venha a mim. Está com problemas financeiros? Venha a mim. Está com problema na família? Venha a mim. E eu vos aliviarei. Só que muitos até andam em um determinado tempo, mas depois param. Vai na igreja, bispo, eu preciso de ajuda, a gente ora, expulsa o espírito maligno, a pessoa sai dali bem pra caramba, começa a coisa a andar, aí depois ela volta a praticar aquilo que ela deseja. Não vai mais na igreja, aí não faz mais nada, depois quer de novo, né, que a gente venha fazer alguma coisa. Só quem vai fazer alguma coisa pela sua vida é você mesmo, eu ensino isso. A minha fé pode ajudar uma pessoa, mas não vai mudar a vida daquela pessoa. O que muda a vida da pessoa é a fé dela. É a fé dela. Pedro, em determinado momento, ele andou sobre as águas, venceu a tribulação, venceu aquelas ondas, o vento, a tempestade, as adversidades, a enfermidade, os problemas financeiros, os problemas familiares, os problemas espirituais. A pessoa vence quando ela dá ouvido e caminha na fé. Mas quando ela para, ela afunda. E é isso que está acontecendo hoje. Muita gente está se afundando, porque está deixando de dar ouvido à voz do Senhor Jesus que disse, venha. E está mais dando ouvido à voz que o diabo tem lançado, semeado no coração de muitos, dizendo, não vai dar, tá brabo, tá difícil, é assim mesmo. Tem que entender, é tempo de Deus, a hora que Deus quer, a hora que Deus talvez Deus não quer, Deus quer que você passe por isso, Deus quer que você fique aí. São os argumentos de Satanás. O argumento do Espírito Santo é, tudo é possível ao que crê. Não desista, permanece. Essa é a palavra do Espírito Santo. A palavra do Espírito Santo, ela nos levanta, nos traz vida, nos traz esperança. A palavra de Satanás, só destruição, morte e falência, destruição total. Ele diz, não vai dar certo. A palavra de Satanás derruba.
A palavra de Deus levanta. Quando Pedro afundou, por causa dessa incredulidade de não permanecer, quando ele afunda, ele grita: socorre-me, Senhor. E aí o Senhor Jesus prontamente estendeu a mão e tirou ele. Disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida, ela acontece quando a pessoa fica ansiosa para ter as coisas. Ai meu Deus, eu tenho que ter. E essa ansiedade nada mais é do que a insegurança, que é uma dúvida, que atrofia a fé, neutraliza todo o poder de Deus. A certeza é que faz com que a mão de Deus haja sobre a vida das pessoas. Por isso em Hebreus capítulo 11 ele fala: a fé é convicção de fato que não se vê, mas se crê que vai existir. Eu não vejo o meu Senhor. Eu não vejo o meu Senhor aqui. Eu não vejo, mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele me guarda. Eu não vejo o meu Senhor, poxa, na hora que eu estou passando uma luta, perseguição, problemas financeiros, problema de saúde, tudo acontecendo, eu não vejo, mas eu tenho certeza que Ele está ali. Essa é a fé, da convicção de fato que não se vê, mas se crê. E hoje em dia, meu amigo, minha amiga, o que mais falta é isso. Por isso as pessoas estão abandonando a obra do Senhor. Ninguém quer saber mais se a igreja tem que pagar o aluguel, se tem que se manter, não está nem aí. Aí quer que Deus abençoe. Quem dá, recebe, quem planta, colhe, aqueles que faz, esses alcançarão o milagre. O Senhor Jesus deixou aqui para nós, olha aqui, olha, versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecer em mim. Então não adianta você ficar em casa, você dizer que Deus não é contigo, Não adianta você ficar aí murmurando, reclamando, não adianta você não deixar de ir na igreja, não cumprir com as suas obrigações como cristão, porque isso só vai te trazer maiores problemas. Mas se você voltar a praticar a fé, hoje ainda o milagre acontece. Lembra de Pedro? Pedro afundou, mas quando ele gritou, o Senhor Jesus imediatamente estendeu a mão. Então clame, invoque, pede perdão pelos seus erros, pelas suas falhas, acerte seu caminho. Tudo que está acontecendo ao seu redor é apenas um momento, isso vai passar, em nome de Jesus. Deus manda te falar, Deus manda te dizer, olha, isso aí vai passar, mas se você permanecer, não abra mão da fé. É a arma poderosa que nós temos para vencer o invisível. Como essa doença que está aí matando milhares de pessoas, é uma coisa invisível, você não consegue ver. E para eu vencer o invisível, eu tenho que ter o Deus invisível na minha vida, que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo. E para eu ter isso, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, independente de qualquer coisa. Ah, mas, poxa, não está dando nada certo. Mentira de Satanás. Deus está agindo sim, e você vai ver na sua vida, se você crer e permanecer. Olha como é que é forte isso aqui, hein? Olha como é forte isso aqui. Por isso que eu quis compartilhar com você esse momento. Olha o que ele diz aqui no versículo 10. Olha o que ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, odiou a mim. Então o Senhor Jesus falou assim: você está sendo odiado, está sendo perseguido, caluniado, está tudo acontecendo aí, fica tranquilo. Eu amo meu Senhor Jesus, aleluia. Oh Deus maravilhoso de Israel, o que seria de mim sem o Senhor? Eu te amo, Pai. Aleluia. Ele disse: não olha para isso não, segue teu caminho. Tem uma palavra também que eu lembrei aqui agora, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses vão ver a Deus. Então não deixa nada contaminar o seu coração, não deixa nada sujar o seu coração. Tira a dúvida, tira o medo. Tá no estreito, tá difícil? Ah, Deus, Ele vai te responder. Pedro afundou, mas ele clamou.
E Deus ouviu ele. Deus vai te ouvir. Volte para o Senhor Jesus. Você se afastou? Volte. Não fica aí não, porque aonde você está é como areia movediça. Cada dia você vai se afundar mais ainda. E se o Senhor Jesus voltar hoje, você iria para onde? A coisa mais importante na vida de um ser humano é a salvação, é a vida eterna. Foi por isso que ele disse, te darei vida. A primeira palavra é vida, é a salvação. E vida com abundância. Que aí, né, aqueles que ainda continuam vivos vão ter a resposta de Deus na vida dela. Né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, primeiro a salvação. Então, se você não acertar seu caminho com o Senhor, como que você vai receber o Espírito Santo? Como que você vai ter comunhão com Deus? Como que essa palavra vai frutificar no seu coração? Não tem como, meu amigo, minha amiga. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, acerte o seu caminho. Se arrependa dos seus pecados. Não importa qual foi o pecado que você cometeu. O Senhor Jesus não fica olhando, você cometeu esse pecado, então tu vai pagar preço. Ele não olha para isso, ele não faz isso. Ele diz, arrependei-vos. Quando a pessoa é sincera de coração, quando ela se arrepende de todo o coração, o Senhor Jesus atende ela. O Espírito Santo acolhe. Eu digo para você isso, ele não vai te julgar, te condenar, ele quer te salvar. Mas para isso você precisa voltar para ele. E se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, está aqui uma palavra linda para você. Venha aceitar esse Jesus maravilhoso, porque ele tem o melhor para você. Amém? Hoje é o dia do seu milagre. Não deixa nada te abater, não. Levante a sua cabeça, enxugue as suas lágrimas, tira esse pensamento de morte, ela está amarrada, tira esse cansaço, fala, sai cansaço do diabo da minha vida, porque o Senhor Jesus hoje vai fazer um milagre extraordinário. Eita glória, eita glória. Tira aí, bota assim a mão, fala, sai doença, sai miséria, sai tudo de mal, em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus disse que se eu clamasse a Ele, Ele me ouviria. Então, está aí uma resposta poderosa para você. Nessa manhã, Deus está trazendo uma palavra do coração dEle para os nossos corações. Creia, não desista, não abandone o caminho da fé, permaneça, porque o milagre vai acontecer. Diga graças a Deus. Amém? Olha, que Deus abençoe você abundantemente em tudo que você fizer. Em tudo. Para que o nome dele seja glorificado. Eu sou da Igreja Nação de Deus. Eu sou o Bispo Renato. Estou aqui para abençoar a sua vida. Vem estar numa das nossas reuniões. Eu vou te convidar para estar nos domingos, porque domingo a gente tem uma reunião especial pela manhã e uma pela noite, né? 9h30 da manhã e 7h30 da noite. Vem estar no domingo, numa das nossas reuniões. Eu te garanto, quando você pisar ali na Igreja Nação de Deus, não que nós sejamos melhor do que ninguém, mas é porque Deus aqui está falando com você diretamente, né? Através da minha vida. Então, se você pisar ali, ouvir essa voz, venha. E se você realmente caminhar em cima dessa palavra, eu te garanto que você vai ter a resposta. Não pense em tirar a sua vida, não pense em abandonar tudo, chutar o balde, como a gente fala aqui no mundo, né? Chutar o balde. Não faça isso, não. Ainda há solução para os seus problemas. Creia nisso. O Senhor Jesus deu a vida dele, por mim e por você, para que a gente possa ser salvo e termos vida e vida com abundância. Diga graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe, fique na paz em nome de Jesus. E não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre.